Olá, então, prazer enorme estar aqui gravando esse vídeo. Essa proposta de aula, no caso, eu me chamo Tadeu Turoff e hoje a minha proposta seria trazer um debate sobre qual a nossa vocação enquanto seres aqui na Terra. Qual seria a nossa finalidade? Por que estamos aqui, sabe? O que deveríamos ser nós? Qual a vocação do homem, né? E para esse debate, acho que eu vou trazer um texto do Fichte. Eu vou trabalhar mais especificamente a primeira conferência. A obra que eu utilizo é As Conferências sobre a Vocação do Sábio. E eu peguei o primeiro capítulo, que é a vocação do homem em si. Então, eu espero conseguir explicar. Eu vou ler alguns pontos que eu fiz do resumo, tentando expressar mais ou menos o que ele pretende nesse primeiro capítulo. E para fazer uma introdução, eu trouxe alguns pontos aqui, apenas para contextualizar o autor no seu tempo histórico e tudo mais, para a gente ter um contexto histórico. Então, Johann Gottlieb Fichte nasceu em Romenau, na Saxônia, em 19 de maio de 1762 e faleceu em Berlim em 27 de janeiro de 1814. Ou seja, ele faleceu aos 51 anos. Foi um filósofo alemão pós-kantiano e o primeiro dos grandes idealistas alemães. Sua obra é considerada como uma ponte entre as ideias de Kant e as de Hegel. Assim como Descartes e Kant, Fichte interessou-se pelo problema da subjetividade e da consciência. Também escreveu trabalhos de filosofia política e foi um dos fundadores do nacionalismo germânico, no contexto do expansionismo napoleônico, o que fez com que frequentemente fosse vinculado ao pan-germanismo, uma forma de nacionalismo étnico que no final do século XIX assumiu um caráter abertamente etnocêntrico e, afinal, tornar-se-ia um dos pilares da política externa do Einheitsreich, não sei pronunciar alemão, tá? Adotada pela Alemanha nazista a partir de 38. Então vou trazer mais alguns pontos ainda. Então ele é de 1700, ele viveu durante o período napoleônico. E agora vamos com mais alguns pontos aqui, depois vamos tentar contextualizar um pouco mais. Johann Gottlieb Fichte era um dos 10 filhos de um modesto artesão. Desde menino já sobressaía por sua capacidade de resumir precisamente o sermão dominical do pastor. Um nobre da região decidiu finalmente cuidar de sua educação na escola principesca de Forta, onde passou 6 anos muito difíceis, pois Fichte sofria com rigidez da hierarquia, tentando por vezes até fugir. Entretanto, neste período, Fichte começou a atualizar-se nas discussões mais importantes que estavam acontecendo nos meios filosóficos. Ocupou-se principalmente da controvérsia entre Lessing e o teólogo Johann Melchior Geze, não sei, meu alemão é péssimo, minhas pronúncias não são boas, então perdão, pastor principal de Hamburgo.
sobre a relação entre iluminismo e teologia. Talvez não apenas por influência de seus pais, mas também por sua própria vontade. Fichte passa a estudar teologia em 1780, aos 18 anos, em Iena. No embate que existia entre a liberdade e o determinismo, Fichte manifestava-se a favor do determinismo. Devido à necessidade financeira e sem haver concluído seus estudos, Fichte passa a trabalhar como preceptor a partir de 1784, aos 22 anos. Só para deixar claro, o preceptor seria um professor particular, né? Apenas fazendo uma explicação caso alguém não saiba. Primeiramente em Leipzig, depois em Zurique, onde conhece Johanna Hahn, uma sobrinha do poeta Klopstock, que mais tarde será sua esposa. Fichte decidiu devotar sua vida à filosofia depois de ler as 3 críticas de Kant, publicada em 1781, 1788 e 1790. Em 1790, ele voltou para Leipzig, onde um pupilo seu pede para ter lições sobre a filosofia kantiana. Apesar de mal conhecer as obras de Kant, Fichte aceita o pedido e passa a estudar com afinco as obras de Kant, dando conta das 3 críticas em poucas semanas. A leitura das críticas foi muito importante para que Fichte superasse o determinismo, fazendo com que se evidenciasse que o novo mundo é o mundo da liberdade, que se evidenciava com a chave para entender toda a estrutura da razão. Segundo diz o próprio Fichte em carta a Johanna, a vontade humana é livre e a felicidade não é o fim do nosso ser, mas a dignidade de ser feliz. São, portanto, essas convicções que tornam Fichte um filósofo aos 28 anos. Sua investigação de uma crítica de toda a revelação obteve a aprovação de Kant, que pediu a seu próprio editor para publicar o manuscrito. O livro surgiu em 1792, sem o nome nem o prefácio do autor, e foi saudado amplamente como uma nova obra de Kant. Quando Kant esclareceu o equívoco, Fichte tornou-se famoso da noite para o dia e foi convidado a lecionar na Universidade de Iena. Acusado de ateísmo, perdeu o emprego e mudou-se para Berlim. Fichte foi um conferencista popular, mas suas obras teóricas são difíceis. Então, ele morreu em 27 de janeiro de 1814, encontra-se sepultado aqui em alemão. Então, a relevância dele. Fichte exerceu forte influência sobre os representantes do idealismo alemão, assim como sobre as teorias filosóficas de Friedrich Schelling, G.W.F. Hegel. Suas obras principais, a doutrina da ciência, a doutrina do direito, os discursos à nação alemã, de 1807, 1808, Fichte pronunciou seus discursos em plena ocupação militar de seu país pelos exércitos napoleônicos, conclamando o povo a construir a nação, a superar a dominação estrangeira e as estruturas feudais, ainda predominantes no país, o que impediam a sua unificação, um processo que seria concluído muito mais tarde. Então, esse é apenas o contexto histórico, apenas para realmente mostrar qual foi o período no qual
Fichte viveu. E agora acho que vamos para então a primeira conferência, que é a vocação do homem em si, né, da obra Conferência sobre a Vocação do Sábio. Eu fiz algumas anotações aqui, bem breves, assim, eu vou dar uma lida e vou tentando explicar um pouco para ver se fica um pouco mais claro para esse nosso debate depois, tá bem? Então, qual a vocação do sábio? Qual a relação, qual a sua relação, quer com o conjunto da humanidade, quer com as ordens singulares nesta? Com que meios ele pode alcançar o seu destino com máxima segurança? Um sábio só é sábio na medida em que se relaciona e é comparado com os demais homens que vivem na mesma sociedade que ele. Eu acho que isso é um pouco simples de compreender, né? Um ser humano que viva isolado, como ele vai ser tido como sábio por outros, sendo que ele está sozinho? Tá, ele pode se considerar sábio, mas ele não terá uma comparação, então. Seguindo, então. Para responder à pergunta sobre qual a vocação do sábio, deve-se, em primeiro lugar, responder qual a função do homem em sociedade. Dever-se-á responder ou buscar entender qual a essência do homem, não apenas vinculado a seu meio social, mas sim buscar alcançar a finalidade intrínseca do sujeito. Ou seja, o Fichte ele quer achar a real essência do homem, o que faz o homem ser, o que é o homem por natureza. Sem seus vínculos sociais, apenas achar a essência pura do homem. Então, seguindo aqui. Após esta breve introdução, o autor se vê frente a questões, se vê frente à questão a qual deve ele agora se dedicar. Qual o destino do homem em geral e com que meios pode ele, com a máxima segurança, alcançá-lo? A vocação do homem em si é ao mesmo tempo objeto da minha preleção de hoje. Isso, no caso, é do texto mesmo. Nessa primeira preleção, responderá à questão sobre qual a função do homem douto. O que será esta essência do ser? O que é o homem sem suas ligações sociais? Talvez essa essência do eu puro que buscamos ao ser seja um produto do não eu. Talvez a essência do ser seja tudo aquilo que a ele não é predicado. Então, Parmênides fala sobre o ser e o não ser, né? Então eu acredito que seja uma referência aqui, né? Talvez não sejamos tudo aquilo que pode ser predicado a nós, e o que não pode ser predicado não faz parte da nossa essência. Mas eu vou seguir lendo aqui, vamos ver se a gente chega a uma resposta mais adequada, né? Então, esta essência do ser nunca poderá... Perdão. Esta essência do ser nunca poderá se contemplar sem que haja a experiência empírica. Até mesmo o seu corpo não faz parte de sua essência pura. Pensar e buscar esta essência natural do ser é pensar fora de qualquer tipo de relação com os demais seres ou com coisas empíricas. É quase impossível se pensar algo em sua pura essência. Ou seja, como eu falei, a essência que, como ele coloca, né? O nosso corpo não seria necessariamente parte desse nosso eu puro. Nossa essência pura não está no corpo. Nossa essência pura está fora. É uma essência quase que a priori, poderíamos dizer.
Mas é claro que ele não trata com esse nome de a priori, né? Mas talvez eu esteja mais confundindo com as minhas explicações do que necessariamente ajudando, mas apenas para não ficar apenas lendo, para ter um momento assim de falar um pouquinho, dar uma relaxada. Eu não sou um grande fã da leitura, espero que vocês me entendam. Estou tentando fazer melhor, então vou apenas continuar aqui. E se pensarmos o ser nesta posição, qual seria a sua missão? Qual seria a sua finalidade? E como pensar a esta essência que não está relacionada com as coisas sensíveis que conhecemos e nem mesmo as coisas que desconhecemos? Ou seja, novamente, aí me lembra muito Platão, né? Quando Platão fala no mundo das ideias, na questão do nós vivemos no mundo das cópias, existe o mundo real, o mundo onde existe a essência real das coisas, e nós aqui apenas temos acesso às coisas, às cópias. Me lembrou um pouco isso, mas vou seguir aqui. Tão certo é o homem ter razão como o ser... Perdão. Tão certo é o homem ter razão como ser o seu próprio fim. Ou seja, ele não é porque deve ser algo de diverso, mas é pura e simplesmente porque ele deve ser. O seu simples ser é o fito último do seu ser, ou o que vem dar ao mesmo não pode buscar-se sem contradições um fim do seu ser. Ele é porque é. Este caráter de ser absoluto do ser por mor de si mesmo é o seu caráter ou a sua vocação, enquanto ele se olha apenas e simplesmente como ser racional. O que é o ser? Sendo que ele não é as suas características físicas ou atributos que possamos postular. Então, o que é o homem? Qual a sua essência? É complicado, né? Eu talvez, não sei se esse texto vai explicar tanto, mas eu espero que sim, pois ele dá as suas respostas. Eu acho que vai ser no mínimo satisfatório para vocês também, assim. Apenas vamos seguir então. Qual a essência? Qual a nossa essência? O que é o ser em sua... O que é o ser sem suas características empíricas? O homem é um ser racional e ele é o que é. Suas características ou não características, ele é um ser racional que é o que é. Sim, é repetitivo, mas é apenas tentando focar que realmente a essência do homem é isso. Talvez nós sejamos apenas a pura racionalidade, não sei, vamos ver. O homem é simplesmente um eu, não podendo ser postulado por positivos ou negativos. O homem é o que é. Então, o homem é simplesmente o eu, ou seja, o homem é o ser, né? Ele tem o seu predicado muito único, assim, está muito bem colocado. O Fichte, ele encaixa muito bem. Agora acho que ele vai começar a desenvolver melhor e explicar o que ele entende como. O eu puro aqui pode ser representado como oposto no não eu, isto é, o que melhor o classifica. O homem não deve entrar em contradição consigo mesmo. Ele deve sempre se manter sendo aquilo que ele é por natureza. O eu puro, ao contrário do eu empírico, que se contradiz e é entendido com relação com as coisas exteriores, diferentes do eu puro, que é aquilo que ele é por essência, o homem deve focar-se em ser o seu eu puro,
eu cito aqui, age de maneira tal que possas pensar a máxima da tua vontade como lei eterna para ti, né? Ele é um pós-kantiano, então faz sentido a máxima dele lembrar um pouco a máxima kantiana de age de forma que a máxima das tuas ações possa vir a tornar-se universal. Me lembra um pouco, porque quando ele fala que age de maneira tal que as pessoas possam pensar a máxima da tua vontade como lei eterna para ti. É bem inspirado em Kant, então vamos seguir aqui. O fim último dos seres humanos é esta busca pela consonância consigo mesmo, agir e focar na busca de sua essência plena e pura. Este deve ser a sua finalidade do homem, a busca pelo estado de consonância consigo mesmo, buscar pela concordância. Vocês entendem? Então agora, como eu disse, ele começa a explicar um pouco mais, ele faz aquela questão do o ser é o que o ser é. E agora ele começa a explicar, entra com essa parte de nós buscarmos pela consonância, mas qual consonância? Estou explicando assim, dando um pequeno spoilerzinho do que vem a ser explicado melhor por ele. É o que nós temos como corpo, que ele não vê assim com os melhores olhos, porque né, o nosso eu puro é um entendimento meu. Eu entendo como um ser racional, uma racionalidade pura. E esse buscar a consonância seria a gente tentar sempre estar estudando, buscando mais cultura, buscando se melhorar como sujeito em termos de racionalidade. Sempre nós não ficarmos estagnados, parados, sempre exercitando nossa mente. Sim, ele é um racionalista, né? Então é meio que óbvio esse ponto, mas como eu disse, essa é apenas umas explicações minhas para dar uma tranquilizada na hora da leitura, e eu vou seguir minha leiturinha aqui para ele vai explicando melhor agora. As determinações do nosso eu empírico, em grande parte, advêm de fontes externas a nós. A representação dos nossos sentimentos só pode acontecer na medida em que estão em relação com algo externo. Tendo em vista que o homem deve agir de forma a estar de acordo com o seu eu puro, deve ele também cuidar e exercitar a expressão de seus sentimentos para que estes estejam em concordância com a forma com a qual o seu eu puro se expressa. Deve exercitar para que haja consonância entre as duas. Enquanto nossa razão não estiver sob pleno controle e tendo em vista que esta é sujeita a flexionar-se perante coisas externas ao nosso ser, devemos cuidar para que esta esteja em consonância com o nosso eu puro. Este cuidado deve se dar por meio de exercícios para mantê-la em equilíbrio com o nosso eu puro. Uma coisa que pode ser adquirida por meio de exercícios e pode melhorar de certa forma o nosso ser empírico é a cultura. A cultura possui muitos graus, podendo até mesmo ser considerada o fim último na vida daqueles homens que se julgam racionais sensíveis. E se for assim, deve-se cultivar o crescimento dessa racionalidade sensível. O homem deve buscar a consonância entre o seu eu sensível e o seu eu puro. Estando estes dois em consonância, deve ele também entender as coisas fora do eu. Da mesma forma,
que seja cada coisa em consonância com a sua real essência. Aí ele cita aqui Kant. Para Kant, é chamado de bem supremo. Bem supremo, no caso, explicando, bem supremo que em si, como se depreende do que antes se afirmou, não tem duas partes, mas é plenamente simples, ou seja, a sua consonância de um ser racional. É possível ao ser extrair e compreender a essência das coisas fora do eu. Cito, é tão pouco verdadeiro que o homem seja determinado à bondade moral pela ânsia da felicidade, que pelo contrário, o próprio conceito de felicidade e a ânsia desta nascem primeiro da natureza moral do homem. Não se diga, é bom porque torna feliz, mas só torna feliz porque é bom. Sem moralidade, nenhuma felicidade é possível. Podemos sentir sentimentos parecidos com a felicidade, mas estes não o são. Podem até mesmo ir em contradição com o que é a felicidade na sua essência. Então, como eu disse, ele vai explicando de forma mais adequada tudo isso. Então, sigo. O fim último do homem é o viver seguindo... Perdão. O fim último do homem é viver seguindo o uso das coisas fora da razão, mas este fim é inacessível ao homem, e assim deve se manter a menos que o homem deixe de ser homem e torne-se Deus. Ou seja, nesse momento que eu fiquei um pouco confuso as primeiras vezes lendo, mas eu entendo que quando ele fala que se a gente fosse realmente apenas o ser... Também, leitura minha é isso, tá? Se nós fôssemos o nosso eu puro, sem as interferências do nosso eu empírico, talvez aí nós seríamos realmente deuses. Pois não haveria essa necessidade da empiria que muitas vezes nos traz conhecimentos errôneos, nos traz sensações erradas. Se fôssemos o eu puro, seria mais tranquilo, seríamos deuses. E eu acho que agora entra um momento aqui onde ele define um pouco melhor essa busca toda que eu estou tentando explicar aqui. Bom, o conceito de homem implica que o seu póstremo fito é inatingível, que o seu caminho para o mesmo deve ser infinito. Por consequente, o destino do homem não é atingir semelhante meta, mas ele pode e deve aproximar-se sempre mais deste fito, e por isso acercar-se imediatamente desta meta constitui a sua verdadeira vocação como homem, isto é, como ser racional mais finito, sensível mais livre. Se agora a plena consonância consigo mesmo se der o nome de perfeição, no sentido mais elevado da palavra, como certamente se pode denominar, então a perfeição é a meta suprema e inacessível do homem. Mas o aperfeiçoamento até o infinito é a sua vocação. Ele está aí para se tornar sempre moralmente melhor e tornar tudo melhor à sua volta. Do ponto de vista sensível, e se ele se olhar na sociedade também moralmente melhor, tornando-se deste modo a si mesmo cada vez mais feliz. Ou seja, chegamos aqui, então, ele não pode chegar a essa máxima perfeição, pois é, inatingível para ele, mas ele pode e tem como vocação buscar por essa perfeição, buscar por esse aperfeiçoamento. Ou seja, nós devemos sempre... Vou só terminar aqui de ler, agora tem só mais um parágrafo, e aí eu vou entrar com os meus pontos. O homem, por mais que
se veja como não relacionado com os seus semelhantes, este não o é, pois vivemos em sociedade, devemos nos aperfeiçoar para que possamos contribuir e construir uma sociedade melhor a todos os nossos semelhantes. A cultura e nossa vontade de querer construir uma sociedade melhor, educar para nós e para as futuras gerações. Cabe a todos nós a construção de uma sociedade melhorada, com mais cultura. Todos devemos buscar aquilo que deve, tudo aquilo que de melhor possamos construir e contribuir para a formação de uma sociedade mais equânime, culturalmente falando. Então, terminamos o primeiro capítulo, e basicamente é isso. Essa é a vocação do homem de acordo com Fichte. Essa busca. Foi isso que me deixou assim bem empolgado, pois é uma leitura muito interessante. Pensem que ele escreveu, ele é de 1700, né, 1762 e morreu em 1800 e pouco, 1814. Aí você imagina que um homem desse tempo já tem um pensamento tão à frente, assim, sabe? Nós, hoje em dia, né, a gente está em 2021, e a gente vive num mundo completamente complicado, turbulento, onde a grande maioria das pessoas só se focam em si, sabe? Eu tenho que me melhorar, eu tenho que construir a minha vida, eu tenho que fazer o meu, mas ninguém pensa num contexto assim de crescimento social, de um crescimento equânime, como ele coloca aqui. Não se foca no crescimento da sociedade, uma construção social para que todos possam ir usufruindo de coisas boas. E essa é a proposta dele, tentar mostrar que nós deveríamos sim, todos nos educar, trabalharmos juntos. É claro, ele usa um contexto racional, né? Nós todos seríamos extremamente racionais, e em consonância com esse nosso eu puro, aí sim nós estaríamos buscando por este crescimento e melhoramento da sociedade no âmbito geral, assim. É um pouco utópico, não sei. Quantas coisas começam na utopia e depois se tornam realidade, né? Então é muito, muito complexo dizer que ele é um utópico ou não. Mas eu acho muito legal isso, quem dera se a gente pudesse, sabe? Eu gostaria de ouvir de vocês, assim, o que vocês acharam dessa minha explicação. Eu não sei quanto tempo tá de vídeo aqui, mas tudo bem, não me importa. Tô falando e eu gostaria de ver a opinião de vocês, assim, o que vocês acham. Vocês acham que isso é muito fora da realidade, que é algo muito utópico, como eu disse? Se vocês viram uma certa beleza nessa forma, eu acho bem diferente que um racionalista, né, escreva dessa forma. Eu acho bonito, porque pelo pouco conhecimento que eu tenho de Kant, por exemplo, Kant é um pouco mais duro, um pouco mais complicado de se entender, sabe? Ele é mais reto. E eu achei o Fichte tão fluido nessa primeira conferência, assim. Ele tem uma busca muito bonita. Eu também, trabalhando numa disciplina de ética, seminário de ética, a gente leu sobre Kant, também sobre a pedagogia. Ele deu aula de pedagogia por quatro semestres, e o Kant também trabalha algo parecido. Então, apenas juntando assim, outro autor que, já que eu estava falando de Kant, Kant também nessa obra sobre pedagogia, ele fala sobre essa questão, ele fala da educação, ele também foca bastante nessa busca de uma construção de uma sociedade mais igual, uma sociedade melhor para todos, sabe? São contextos diferentes, ele é um pós-kantiano, né?
mas gostaria de saber de vocês, né, depois. Espero que tenha ficado bem explicado. E, obviamente, estou aberto a questionamentos. E nos vemos na aula, então. Meu muito obrigado a todos vocês por assistirem esse vídeo. Espero que tenha sido satisfatório. E nos vemos em aula. Até logo mais.